Bom, pessoal, agora que a gente tem uma base legal de HTML, vamos dar início então à criação do nosso projeto. Eu vou apagar tudo que eu tenho aqui, que a gente fez até agora, mantendo o esqueleto básico do HTML. E eu vou criar vários links, tá? Então eu vou criar aqui, por exemplo, abre a href, né? Não vou definir nada, certo? Vou deixar vazio, ou seja, não vou linkar ele com nada. Vou fechar e vou colocar aqui home. Então esse vai ser o nosso primeiro link. Tá? O certo até é colocar aqui um sustenido, tá? Um jogo da velha, para quando, como eu não quero, por exemplo, se eu deixar sem nada aqui, ó, home, salvei a página, aí eu vou vir aqui e vou atualizar. Observe que quando eu clicar em home, ele vai recarregar a página. Ó. Vejam que essa partezinha aqui onde está passando meu cursor, ela vai dar um refresh. Ó. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um sustenido, que aí ele não vai para lugar nenhum. Então mesmo que eu clique, ó, ele se mantém ali na página. Isso é bem útil depois, tá? Mais pra frente você vai entender porque que é bacana a gente definir aqui esse sustenido. Aí, pessoal, eu vou criar outros links, tá? Vou copiar e colar aqui alguns links. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, sobre serviços, tá? Se você viu a primeira aula, você lembra do portfólio que a gente criou. Serviço, portfólio e o último menu aqui, contato. E aqui eu assento no ó. Bom, a gente acabou de definir aqui menu. Perfeito? Bom, o que acontece, pessoal? Está na hora da gente começar a deixar as coisas um pouquinho mais interessantes. Esse nosso menu aqui que a gente fez, perdão, esse nosso, que é um menu na verdade, né? Um conjunto de link. Eu já criei o esqueleto dele e eu poderia, por exemplo, agora estar começando a definir um estilo para esse menu. E é aí que entra o CSS, tá? Então, por exemplo, eu queria definir algumas coisas para esse menu. Né? Eu quero, por exemplo, definir uma cor para esse menu, eu quero definir a posição. Eu não quero que ele fique no lado esquerdo, eu quero que ele fique no lado direito. Eu quero definir o tamanho da fonte, a cor da fonte, o fundo. Enfim, eu quero definir várias características. E aí que entra de eu utilizar o CSS. Como é que eu uso o CSS? Vou vir dentro da tag head, tá? E vou abrir uma estrutura de tag chamada style type igual a text/css. Pronto. Apenas isso. Tá? Eu abro aqui essas duas linhas. Pessoal, não se preocupe em decorar tag agora. Não se preocupe que vocês não conseguiram decorar style, type, text, css. Isso é com o tempo, tá? Isso você vai ter depois um arquivo pronto, você vai copiar e colar essa estrutura básica e você vai praticando e automaticamente você vai depois gravando na memória isso, tá? Então não se preocupe com isso. Bom, agora, pessoal, que eu tenho aberto a minha tag, tá? De CSS, eu posso aqui dentro definir questões do meu CSS. Por exemplo, eu vou vir aqui na minha tag CSS e vou escrever body, tá? Abrir e fechar chave. O que eu vou fazer aqui no body? Eu vou, por exemplo, dentro entre abre e fecha chaves, eu vou colocar um background color red. Tá? O que eu estou dizendo? Vejam aqui, eu estou informando que eu quero o meu corpo da página, que é o body. Então, tudo que tiver dentro dessa tag body, né, inclusive os menus, vão receber um background color red, ok? Que seria vermelho. Então, vou vir aqui, vou atualizar. Vejam só, não apenas o meu menu, mas toda a minha página está em vermelho. Por quê? Porque eu defini isso no meu body, ou seja, no meu corpo da página. Tá? Isso é a primeira coisa que o CSS faz, é definir um estilo, né? Uma cor, um tamanho de fonte, né? E assim por diante. Então, esse é o exemplo mais básico que a gente pode ter usando o CSS. Beleza. Só que, pessoal, eu preciso também, além de eu criar o meu menu, que eu quero colocar depois esse menu
Lá na frente, tá? No outro lado, eu quero também, aqui dentro do corpo, colocar o título principal da minha página, né? Ou subprincipal, vamos dizer assim, onde pode ir um logo, por exemplo. Então eu vou vir aqui, o meu subtítulo mais importante, vamos colocar como H2. Eu estou colocando isso em cima do menu, tá? Eu vou escrever, por exemplo, aqui Rafael, ok? E vou atualizar. Rafael, ponto. Perfeito. Olha onde que eu quero chegar. Vocês sabem que eu acabei de criar o esqueleto aqui do HTML, só que eu quero que o tamanho da fonte de Rafael, ela seja, por exemplo, um tamanho, sei lá, hipoteticamente, 20. E o menu, outro tamanho. Se eu vier no body e definir fonte size, que é o nome do atributo para definir tamanho de fonte, e eu colocar aqui 20 pixels, não esquece sempre do ponto e vírgula, tá, pessoal? Ponto e vírgula ao final. Salvei. Olha o que vai acontecer. Ele vai definir o meu nome como 20 pixels, só que ele também, dentro das proporções, vai aumentar o menu. E aí que está o problema. Porque eu não quero que aumente o menu. Eu queria só que aumentasse o nome do logo, né? No caso aqui, Rafael, que é um título. Eu quero que isso aqui seja o meu logo. Então, não deu certo. Eu não posso aplicar esse font size no body, porque senão ele vai aplicar para todas as páginas. Tá? O que eu tenho que fazer só para definir o CSS em um elemento específico? Tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso vir aqui no próprio elemento, tá? Independente de eu ter isso daqui ou não, e colocar aqui, por exemplo, style, atributo style, recebe, abre aspas, fecha aspas, ou seja, style igual. E eu posso, por exemplo, copiar esse font size aqui, eu vou até remover ele daqui e colar aqui dentro. Ó. Eu posso fazer isso. Salvo. Automaticamente, o meu H2 ficou de um tamanho diferente do texto. Tanto é que se eu vier aqui colocar, só para a gente ser bem explícito mesmo, 40, olha só, ele vai afetar só aquele elemento. Então, essa é a primeira forma de eu atingir o estilo a um único elemento, ou seja, de eu aplicar o CSS a um elemento em si. Tá? Assim como eu poderia, aqui dentro dessa style, definir a font size 40 pixels, ponto e vírgula, eu posso definir também um background. Então, eu vou copiar esse background color aqui, ó, vou colar aqui do lado, tá? Depois do ponto e vírgula, mas dentro da aspas, e vou colocar green. Olha só. Olha que interessante. Eu vou atualizar a página e ele aplicou somente ao meu elemento logo, né, o meu logo aqui, o meu texto, Rafael, o background. Então, com essa forma, isso aqui é CSS, pessoal. Isso tudo aqui é CSS. Isso daqui é CSS. Então, eu consigo aplicar o estilo diretamente na tag. Só que vai ficar muito bagunçado o código. Porque, olha só, quanto mais coisas eu tiver que adicionar aqui, por exemplo, fonte... olha só, fonte, traço, family... Vamos colocar aqui Arial. Tá? Ó, defini a fonte, Arial, salvei, dei Enter, mudei a fonte. Mas olha só como vai ficando bagunçado o código. Então, apesar de eu poder fazer isso, às vezes é importante, porque você quer mudar só um atributo ou outro, a gente pode. Tá? Ou a gente pode, aqui dentro do estilo, criar uma class. O que é uma class? Pensa numa class como um modelo, uma referência, tá? Um padrão. Tá? O que eu consigo definir numa class? Eu consigo definir um estilo para ela. Tá? Então, ali dentro eu posso estar, dentro dessa class, definir cor, tamanho de fonte e aplicar isso nos meus elementos. Então, por exemplo, eu posso vir aqui
depois da chave, criar uma class. Uma class começa com ponto. Então, por exemplo, ponto logo. Tá? Aí eu vou copiar todo esse código que eu fiz aqui, ó. Vou remover ele daqui. Vou remover esse estilo. Vou deixar meu H2 normal. E aqui no logo dessa class que eu criei, toda class começa com ponto. Eu vou definir a minha font size, o meu background color, a minha fonte. Eu acabei de criar uma class logo. Se eu salvar esse código e atualizar, não vai aparecer. Por quê? Porque não tem nada dizendo que essa tag H2 tem alguma relação com essa class. Só que aí eu posso vir aqui na tag H2, colocar class, tá? E especificar para ela que eu quero buscar uma class logo. Não vou colocar ponto logo, tá? Eu coloco só logo. Não se usa o ponto aqui para atribuir a ela. Então, eu estou apontando que esse elemento H2 vai usar todo um design, toda uma estrutura, todas as características que eu defini aqui em ponto logo. Isso é uma class. Tá? Isso aqui não é uma class. Isso daqui, pessoal, está acessando diretamente o elemento body. Tá? Vou salvar, atualizar, olhem só. Então, aquilo que eu fiz anteriormente também funciona assim, só que aqui de uma maneira muito mais organizada. Perfeito? Agora que eu criei o meu logo, eu vou definir, por exemplo, aqui, para a gente ir construindo aquele layout que a gente viu no início, tá? Não tem por que eu colocar background color, não quero, tá? E o que eu quero definir aqui, essa fonte também não, eu quero definir a tag color, o atributo color. O que é o atributo color? Tá? O atributo color é para a gente definir a cor da fonte. Coloquei aqui como branco. Ao fazer isso e atualizar, ó, ele mostrou para a gente aqui o título já com a cor branca. Por fim, eu vou definir aqui o tamanho da minha fonte como 16 pixels, vamos ver aqui, tá? Pequena, vamos colocar como 32. Perfeito, pessoal. Ainda está um pouco complexo, né? A gente não está conseguindo ver cara como é que a gente vai transformar aquele layout, mas a gente está chegando aqui aos poucos naquele modelo de layout lá. Bom, agora que eu tenho já criado o meu logo, tá? Eu tenho criado a minha class, tá? Eu vou dar sequência naquela parte do nosso menu que a gente criou, tá? Então, voltando lá, observem que aqui a gente tem o nosso logo, tá? E aqui eu tenho o meu menu. Se eu quiser definir características exclusivas no meu menu, eu também vou ter que fazer o quê? Criar uma class, tá? Automaticamente, eu criando uma class para esse menu, eu consigo definir algumas características. Só que esses menus, eles são vários menus. Então, imagina eu ter que ficar chamando class aqui. Ou seja, vamos supor que eu crie aqui uma class chamada menu. Tá? Ou navbar. Poderia ser, tá? Que é a barra de navegação. Depois vou mudar o nome, vamos começar com o menu. Imagina, se eu quiser definir que esse menu vai ter um background color vermelho, ou melhor, vamos botar outra cor aqui só para a gente ver a diferença. Botar roxo. Para que esse menu seja roxo, eu vou ter que vir em cada um dos elementos e definir a class. Tanto é que, como eu só defini aqui para o home, olha só o home vai ficar roxo. Então, daria muito trabalho a gente fazer isso. Mas a gente tem uma outra questão para aprender na próxima aula, que justamente vai resolver essa questão. Então, até a próxima.